Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar vendo sobre o Japão, vamos ver um pouquinho sobre população e economia do Japão, tá? Lembrando que eu já tinha avisado para vocês que é um assunto bem complexo, né? Então é interessante a gente ter 2, 3 videoaulas sobre esse tema para tentar esclarecer o máximo de dúvidas possível, né? Vocês compreenderem bem o assunto. Né? Quando eu falo em Japão, o Japão ele é um dos países que até 2017 ele estava no ranking lá dos 10 países mais populosos do mundo. A partir de 2017 ele perde essa vaga para o México, tá? Ele cai para 11º e o México entra em 10º lugar. Se a gente for analisar aqui esse gráfico, o que a gente consegue perceber? A população japonesa ela cresce até mais ou menos 2010. A partir de 2010 a gente começa a registrar uma redução da população japonesa, né? Vale lembrar que isso aí tem a ver diretamente com queda na natalidade, nos índices de natalidade, nas taxas de natalidade. E uma outra coisa interessante, como o Japão ele é um país que ele tem uma população já bem idosa, as taxas de mortalidade do Japão são relativamente altas, tá? Não significa que morre aí o jovem ou o adulto, não. Geralmente essas taxas de mortalidade, os maiores registros são para a população mais idosa, tá? Então é um país que assim, o governo ele tem que tomar muito cuidado porque acontece uma redução da população, isso pode impactar aí nos próximos anos, né, nas próximas décadas, na questão de você ter uma mão de obra ativa, de você ter um número de adultos suficiente para manter pagamento de impostos, para contribuir com o sistema previdenciário japonês, tá? Então é interessante a gente perceber isso aí e entender bem essa situação. Dá para ver aqui nitidamente, tá, o crescimento da população. A partir de 2010 eu tenho uma redução dessa população, tá? Bem visível, bem fácil, não tem muito segredo. Continuando, eu tenho um outro gráfico aqui de crescimento vegetativo que mostra década de 20, 40, 60, 80, a partir de 2000. Então, interessante a gente analisar essas duas linhas. Uma das linhas é a taxa de natalidade. A taxa de natalidade lá em 1920 bem alta, e ela começa a entrar em queda a partir da década de 60, né? O Japão já passou pela Segunda Guerra Mundial, o Japão está se reestruturando, o Japão ele já está voltando a ter uma economia moderna, uma indústria bem competitiva. O que a gente consegue perceber? A partir da década de 60, a queda é muito brusca, tá? Em contrapartida, eu também tenho as taxas de mortalidade. Essas taxas de mortalidade têm a ver com o padrão de vida, né, japonês. Então, se a gente observar bem, a partir da década de 60, quando o país ele passa por um processo de modernização, essa taxa de mortalidade ela começa a se estabilizar, mas ela já está bem baixa. A partir da década de 80, pelo número de idosos, ela volta a aumentar, tá? Se vocês analisarem a partir da década de 80, 2000, 2016, isso aqui tem a ver com a população idosa japonesa. E o que é interessante observar nesse gráfico? Justamente quando essas duas linhas se cruzam, tá? Então eu tenho atualmente uma taxa de mortalidade muito mais elevada do que uma taxa de natalidade. Na prática, o que significa isso? Redução da população. No Japão hoje tem mais gente morrendo do que gente nascendo. Aí também tem uma outra coisa que a gente tem que analisar, que o gráfico ele não vai trazer, né, que é o saldo migratório. Lembrando, existe uma parcela de população que entra no Japão em busca de trabalho, né, os países vizinhos, né, alguns brasileiros tentam a sorte no Japão, alguns estadunidenses, alguns europeus. Isso aí também contribui para um aumento da população. Mas se eu for pegar simplesmente os números ligados à natalidade e à mortalidade, eu consigo perceber que no Japão atualmente o crescimento ele é negativo, né? Você tem um saldo maior de mortes do que de nascimento. Então é interessante eu também observar isso e entender isso aí
tem a ver diretamente com aquele primeiro gráfico, né, da redução da população japonesa. Continuando, eu tenho um mapa aqui que ele vai mostrar a questão da população japonesa, a distribuição da população japonesa. Vale lembrar que a população fica concentrada em alguns lugares bem específicos, né? A gente já tinha falado aí nas outras aulas que o Japão ele tem um problema ligado à parte física, principalmente. Parte do relevo é montanhoso, você tem uma série de vulcões ativos, né? A parte central do Japão, a parte florestal foi mantida, então a concentração da população está em algumas cidades chaves, né? A Kobe, Kyoto, Nagoya, Tóquio, né? Então é só olhar para o mapa, não tem muito segredo, né? E o que é interessante a gente perceber também, alguns lugares a densidade populacional é mais baixa, tá? Principalmente na região norte, tá? A maior parte da população fica concentrada na costa leste, tá? Isso aí também tem a ver com a temperatura, tem a ver com uma série de fatores, tá? Então é bem interessante a gente olhar com atenção esse mapa de densidade populacional. Tóquio, lembrando que ela é a cidade onde você tem a maior quantidade de habitantes, é uma das maiores cidades aí do mundo, né? Tem imagens que vocês podem procurar depois, tem no próprio livro mostrando Tóquio, né? Então, assim, boa parte da população está concentrada em cidades específicas. Continuando, a questão dos imigrantes dentro do Japão, as pessoas, né, as nacionalidades que mais migraram aí, ó, China, Taiwan, Coreia do Sul, Filipinas, o Brasil em quarto lugar. Vale lembrar que a questão do Brasil é interessante porque se eu pegar China, Coreia do Sul, Filipinas e o próprio Vietnã, são países que estão muito próximos do Japão, são países que fazem parte da bacia do Pacífico. Agora, no caso, o Brasil, ele está exatamente do outro lado do mundo. Uma das coisas interessantes para vocês lembrarem, quando eu falei de Era Meiji, o governo japonês ele cria no Japão um sistema de reforma agrária, então as terras são redistribuídas, vai faltar terra para a população japonesa. O governo japonês ele faz uma proposta para as pessoas que querem trabalhar na terra migrarem para o Brasil, tá? O governo japonês ele cria um acordo de migração com o Brasil. Isso aí eu tô falando lá do começo, 1910 para ser bem específico, tá? Uma coisa bem interessante, o Brasil recebe esses imigrantes brasileiros, tá? O Brasil ele vai acomodar esses imigrantes japoneses, inclusive o Brasil tem uma das maiores colônias aí do mundo, né? Dentro do Brasil tem colônias em destaque em São Paulo, no próprio Mato Grosso do Sul, né? No Pará, então eu tenho colônias bem populosas, né? Muitos descendentes de japoneses no Brasil. O que acaba acontecendo? Lá na década de 80, quando a economia japonesa estava decolando, o Japão estava muito bem das pernas economicamente, produzindo muito, precisando de muita mão de obra nas empresas, nas indústrias, o que o governo japonês ele faz? Ele abre uma exceção para os descendentes de japoneses que moram no Brasil poderem ir trabalhar no Japão, tá? Então quem era descendente direto de japonês podia migrar para o Japão sem muito termos burocráticos. Quem era casado com um japonês ou japonesa também pode entrar no Japão. Então, assim, na década de 80 tem uma corrida dos brasileiros em direção ao Japão, tá? Vale lembrar que era uma outra época, tá? O Japão ele pagava salários muito bons, né? Você tinha a questão da hora extra que valia muito a pena. Muitas pessoas foram para o Japão trabalhar lá 2, 3 anos para quando voltar para o Brasil ter uma condição financeira e econômica melhor, tá? Então esse número grande aí de imigrantes brasileiros dentro do Japão se deve ao acordo lá da Revolução Meiji, ao sistema de reforma agrária, ao Brasil ter aceitado os imigrantes japoneses, né, as pessoas, os agricultores japoneses que queriam continuar cultivando, mexendo na terra, e aí posteriormente o governo japonês ele vai o quê?
ajudar os descendentes de japoneses, né, entrar dentro do Japão, né, a ir trabalhar no Japão, servir de mão de obra para as indústrias, né. Então é interessante a gente entender esse número, não é por acaso, tá? A gente pode até usar esse termo, foi um acordo meio que bilateral. O Brasil recebeu os japoneses num primeiro momento, depois o Japão recebeu o quê? Esses descendentes, né, para poder trabalhar, servir de mão de obra. Tá? Uma das coisas que chama bastante atenção quando eu falo em população japonesa, ó, elevada expectativa de vida, né? O Japão ele tem uma outra barrinha, se vocês olharem bem na pirâmide etária, em que você tem um número muito grande de pessoas acima de 90 anos, tá? Isso aí é uma das características do Japão, né? A questão de você favorecer a população idosa, né? Índices de mortalidade infantil um dos mais baixos do mundo, né? Isso aí deve-se ao quê? Sistema de alimentação, a questão da saúde, saneamento básico, água tratada, né? Então você tem uma série de fatores que vão contribuir para a mortalidade infantil ser muito baixo, e o Japão ele está entre os 10 países com o melhor IDH do mundo, tá? Então, na verdade, é um conjunto de fatores que vão favorecer aí o estilo de vida da população, tá? Você tem uma evolução do PIB japonês, ele oscila muito, tá? O Japão ele teve lá na década de 80, conforme eu falei para vocês, o auge do período deles econômico, né? E depois começa a entrar em queda. Uma coisa bem interessante para eu entender a questão da economia do Japão, o Japão, assim, num primeiro momento, ele é o primeiro país a se industrializar na bacia do Pacífico, ele se torna uma potência na bacia do Pacífico. No final da década de 80, início da década de 90, o Japão ele começa a ter uma forte concorrência dos tigres asiáticos. Eu vou marcar uma aula só para a gente falar de tigres asiáticos, tá? E depois, no final da década de 90, surge a China, tá? Então, para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem bem, a situação no Pacífico não é das mais confortáveis, porque você tem uma concorrência industrial muito forte, né? E uma das coisas que acaba acontecendo é o que? Justamente quem vai levar vantagem é quem tem produtos o que? Mais baratos, quem consegue se especializar em alguns produtos, ter uma qualidade melhor, tá? E uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? Você tem a China, a partir de 2000, a China ela se ergue como principal potência do Pacífico, tá? Então vai ofuscar as questões econômicas aí do Japão, as indústrias, né, as multinacionais, o jeito de produzir dentro do Japão. Mas antes disso, eles já sofriam uma forte influência, né, uma forte concorrência dos tigres asiáticos, tá? Economia japonesa, eu tenho setor primário, setor secundário e a maior parte da população setor terciário. Isso aqui não é novidade, tá? A gente viu durante esse ano vários países aí europeus, países bem industrializados, né, países bem desenvolvidos, que acaba acontecendo o seguinte: o setor que mais vai abrigar a população é justamente o setor terciário, o comércio e prestação de serviço, tá? Os setores que geralmente são nanicos, né, muito pequenos, no caso é o setor primário, é o campo, tá? No caso do Japão, mais ainda, porque o país ele tem um problema de espaço físico. Parte do terreno é o que? Montanhoso, de origem vulcânica, então isso aí vai encolher muito, principalmente a produção agrícola, o campo do Japão, tá? Ele não é nada assim muito grande, nada vistoso, pelo contrário, a área ela é muito limitada. No caso do setor secundário, que é a indústria, o que a gente tem que entender? O Japão ele é um dos países do mundo que ele mais investiu em automação, que ele mais investiu justamente na questão da robótica, tá? Então a indústria japonesa, ela acaba o quê? Precisando de pouca mão de obra, tá? Quase tudo é montado, é feito por máquinas, então o que sobra para a população é o setor terciário, tá? Mas lembrando, isso aí é muito normal nos países desenvolvidos, isso não tem nada de assustador ou de anormal. A gente viu isso dentro da Europa, na França, na Alemanha, na Inglaterra, tá? No próprio Canadá, a gente viu isso no próprio Estados Unidos, tá? Então isso é bem interessante a gente observar. Se a gente comparar
equilibrar essa tabela entre a população economicamente ativa e os setores da economia, está dentro da normalidade. Dentro do Japão, o uso de terra, eu quero que vocês observem principalmente aqui, ó, na legenda a cor verde, que são florestas, e eu já tinha falado para vocês, o Japão ele preservou mais de 60% da área florestal, tá? Então o que acaba acontecendo? Eu tenho pouca área destinada à agricultura, pouca área destinada aí à pecuária, quase nenhuma, né? Então a gente consegue perceber que o país ele não tem grandes ambições no campo agrícola. Tá? Uma coisa que chama bem atenção nesse mapa, por ser uma ilha, o Japão ele acaba explorando muito a questão do oceano, tá? Então, por exemplo, a questão da pesca, a questão da industrialização de pescado, eles possuem uma indústria pesqueira muito ativa, tá? Lembrando que essa indústria pesqueira ela vai substituir, por exemplo, a questão do que? Da proteína animal, no caso é a carne bovina, né? A carne suína. Então, uma das coisas que o Japão ele costuma adotar na sua alimentação é justamente o que? O pescado. Vale lembrar que é uma ilha, eles têm toda a facilidade, eles têm toda uma indústria pesqueira voltada para abastecer o Japão, o país, tá? Então isso aí, você casou o que? Essa especialidade com uma necessidade do país, porque a criação lá de bovinos, de suínos é alguma coisa muito reduzida por conta do espaço, tá? Por conta da falta de espaço físico. Continuando aí, os principais produtos agrícolas aí cultivados, arroz, vale lembrar que dentro do Pacífico, né, no Extremo Oriente e no Sul da Ásia, o arroz é um dos principais alimentos, na China, no Japão, Vietnã, Filipinas, Coreia, né, todos os países ali da parte sul da Ásia e do Extremo Oriente acabam adotando o arroz como base da sua alimentação. Aí depois, em números muito abaixo aí o trigo, a soja, a batata, e aí vem os outros produtos. Vale lembrar que por o Japão ser um país desenvolvido, um país industrializado, um país rico, eles acabam importando boa parte aí dos alimentos, tá? Então isso para eles não é um problema, tá? Você tem a importação de gêneros agrícolas ali sem nenhum problema, tá? Dentro do Japão, você vai ter várias multinacionais, né? Essas multinacionais eu já tinha falado alguma coisa aí para vocês na última aula. Elas vão ter uma ascendência depois da Segunda Guerra Mundial, né? O Japão ele vai modificar todo o sistema industrial, né? O Japão ele vai adotar, ele vai criar, né, o modelo toyotista, que é um modelo que você vai reduzir custo, você não vai ficar estocando matéria-prima, você não vai ficar estocando o produto quando ele foi pronto. Na verdade, você vai o que? Produzir por encomenda, você vai produzir de acordo com a sua demanda, tá? Então vale lembrar que o Japão ele tem marcas aí ligadas às multinacionais, às transnacionais, a empresas que são o que? Conhecidas no mundo inteiro, principalmente pela sua excelência, pela sua qualidade de produto. Uma das coisas que mais chama atenção na indústria automobilística japonesa é que o Japão ele é um país muito carente de matérias-primas, tá? Então você não tem minerais, né? Ferro, bauxita, cobre, petróleo, carvão mineral. Então eles são muito carentes na questão de minérios, tá? Mas mesmo assim algumas indústrias assim específicas, né, que necessitam de muita matéria-prima conseguiram se sobressair, são destaques mundiais. Eu coloquei algumas, tá? A Honda, a Toyota, a Mitsubishi, tem outras, né? No setor eletrônico você tem a Sony, né? Você tem várias indústrias aí que são potências, né? Que são reconhecidas aí no mundo inteiro, tá? A nossa aula do Japão, ela é essa, tá? Para falar de economia e de população. A aula que vem a gente vai fechar esse conteúdo aí do Japão e vamos falar um pouquinho dos tigres asiáticos para a gente entender essa questão da concorrência dessas indústrias com os países aí dentro da bacia do Pacífico, tá? A gente vai se falando aí, qualquer dúvida vocês mandam aí uma mensagem para mim. Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.